Boa noite, nosso vice-prefeito Sebastião Mello, uma satisfação recebê-lo no programa. E, inicialmente, meus parabéns pela maneira como a Prefeitura atuou numa chuvarada nunca vista nos últimos 40 anos, sei lá, uma super enchente. Superou a de 67. Superou a de 67. E, pelo que eu vi, eu estava em viagem, a aceitação da população foi excelente com relação ao trabalho da Prefeitura. E ter uma aceitação positiva num momento ruim como esse é bastante difícil. Então, meus parabéns, porque também tem-se que elogiar quando se tem que elogiar. Criticar é muito fácil. Então, meus cumprimentos mais uma vez. Como é, vice-prefeito, que o senhor viu o desempenho da equipe da Prefeitura, como viu a sua Porto Alegre enfrentando essas enchentes? Bibo, primeiro, muito bom estar contigo. Teu programa sempre é um programa muito bem assistido e as pessoas gostam muito de ti. Muito obrigado. Bom, primeiro é preciso dizer o seguinte, Bibo, nós tivemos, nos anos 60, especialmente, quando o Brasil mudou o seu crescimento urbano, um ritmo muito acelerado de crescimento desordenado na cidade. O que é isso? O normal, uma cidade, é você planejar a cidade, ter estrutura, infraestrutura, ter vias, ter esgoto, ter asfalto, ter escola, ter creche, depois virem as pessoas. E nem todos os espaços urbanos de uma cidade também são edificáveis. Então, o que nós estamos presenciando hoje em Porto Alegre, de resto nas cidades que foram todas alagadas, é que essas residências que estão debaixo de água hoje são locais que são inadequados para a moradia. Então, eu vou pegar o caso das ilhas. Nós temos 17 ilhas aqui no nosso arquipélago, mas mais precisamente eu pego Ilha Grande dos Marinheiros, Pavão, Ilha das Flores e Ilha da Pintada, né? Olha, essas ilhas, somando todos os moradores, nós temos ali 10 mil pessoas. Em 2005, quando o Rigoto foi governador do Rio Grande do Sul, né, o Antônio Rolf, então vice-governador, coordenou um trabalho da votação de uma lei na Assembleia que acabou sendo aprovada, chamada APA, Área de Proteção Ambiental, que é exatamente você dar um plano diretor para aquela área. Bom, mas depois desta lei aprovada, estabeleceu-se um prazo de você criar um plano de manejo. O que é o plano de manejo? Quem pode ficar, quem não pode ficar. E como no Brasil a coisa mais difícil do mundo é você tirar leis do papel e tornar realidade, essas pessoas ali têm sofrido muito. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez. Só que com essa gravidade não tinha acontecido antes. Hoje mesmo, nós temos lá o nosso Metroclima, nós fizemos reuniões de manhã e de tarde lá no Centro Integrado de Comando, e a Stael faz lá uma apresentação para nós. E ela captou, ou repassado para ela, algumas fotos já diariamente que os pilotos tiram das descidas aqui em Porto Alegre. É o seguinte, tu olha para aquelas ilhas e você só enxerga água. Então, o que acontece? Nós temos hoje lá em torno de 200 pessoas que estão no Tesourinha, que é o nosso ginásio municipal, que estão bem acolhidas, lá tem chuveiro quente, lá tem voluntários fazendo comida, enfim, essas pessoas estão lá, deixaram as suas casas. Mas tu tem mais ou menos em torno de umas 600, 700 famílias que não quiseram deixar as ilhas, porque pouco tem e tem medo de abandonar suas casas e perder o pouco que tem. Então essas pessoas ou estão numa casa de um parente, ou botou uma barraca no meio da rua, no meio do quintal do vizinho, e você tem umas centenas de casas que foram absolutamente destruídas. Então tu tem que ter vários níveis para enfrentar essa questão. No primeiro momento é você salvar vidas, é você dar um atendimento, além de caloroso, afetuoso, cuidar da saúde dessas pessoas. As nossas equipes de saúde estão trabalhando lá, como no Tesourinha. Então, esse é a primeira atitude do governo. E governo e sociedade, porque cá para nós, a nossa população tem respondido na doação, tem respondido no voluntariado. Isso é uma coisa muito legal. Tá? Então, queria também aqui cumprimentar a cada um que, de forma direta e indiretamente, tem ajudado nesse sentido. Bom, nós agora temos outros movimentos importantes a serem feitos. Eu quero agradecer o Zafari. O Zafari nos cedeu 2 espaços para doações de roupa. Um aqui na Sertória, ao lado do Bourbon, roupa e mantimentos, enfim, as doações que estão chegando, né? E o outro lá do Força e Luz também, que nós estamos tirando lá do Tesourinha, porque as doações são muitas, então eu queria agradecer muito o Zafari, que está nos ajudando também como um dos bons parceiros. Bom, qual é o passo outro importante que nós estamos tomando aqui agora, que são os retornos das famílias? Nós fizemos um contato com o presidente Heitor Miller e com o Paulo René e com o Ricardo Cessêgulo também,
e eles foram muito receptivos e vão liderar o banco de material de construção da Fiergs para ser o banco que vai nos conduzir nessas reconstruções das casas. Por quê? Porque tão logo essas famílias baixam as águas das ilhas, ou do Guarujá também tem famílias que saíram, Lami também tem famílias que tiveram que sair das zonas ribeirinhas, o que vai acontecer? É preciso reconstruir essas casas. Sim. Então você precisa de material e precisa de mão de obra. Então o material a Fiergs vai coordenar para nós. Nós vamos pedir doações de kit, inclusive tem um show agora no sábado na Lauro de Viana, que vários artistas estão fazendo, como um gesto também grandioso de sensibilizar as pessoas. Então, nós estamos pedindo doações, vale construção, enfim, a Fiergs coordena e a gente... Construção. Quem quiser fazer doações, vai aonde? Não, veja o seguinte, esse vale construção, você pode ir lá e comprar lá a telha, lá numa madeireira, e diz, olha, tu não vai levar as telhas nas costas, tu vai lá e dá um vale e entrega lá para a Defesa Civil, hoje no Tesourinha, ou para a Fiergs. Ah, muito bom, entrega o vale e aí a prefeitura ou a Fiergs, alguém... Quem vai coordenar isso é a Fiergs. Né? Ah, então, muito bom. A Fiergs poderá disponibilizar algumas madeireiras, eles estão fazendo isso com um certo padrão, olha, a telha é 6 milímetros, a telha é isso, aquilo e tal, mas isso será bem divulgado, porque para os próximos dias. Então, os parceiros estão ajudando muito. Então, agora, Porto Alegre, Bibo, vem investindo no combate aos alagamentos há muito tempo. O nosso governo, que começou com o Fogaça, a primeira grande obra, e tu lembra muito bem disso, foi a Álvaro Chaves. Sim. Aquela obra custou 60 milhões de reais e ela atingiu 9 bairros. Então, aquela obra foi o início de uma nova postura. Por quê? Cada vez mais a cidade invisível é necessária. E às vezes os governantes estão só preocupados com a cidade visível, ou seja, obras que apareçam. Quanto mais tu fizer obras que não apareçam numa cidade, tu vai ter uma cidade melhor para viver. Então, nós fizemos aquela obra de 60 milhões, mas se nós somarmos as micro-obras e as macro-obras de drenagem urbana, Porto Alegre investiu de 2005 para cá mais de 250 milhões. Eu vou dar alguns exemplos, porque as pessoas, às vezes as pessoas não... Em obras subterrâneas, você falou? Exatamente. Por exemplo, eu vou levar o meu gráfico lá para a Pan-Americana. Vocês lembram disso, lá na Pan-Americana, esquina do Costa Antônio? Aquilo ali era um aguaceiro enorme, nós investimos pesadamente naquela obra de macrodrenagem. O Beira-Rio tinha um problema sério quando chovia ali na Padre Cacique. Hoje isso é assunto resolvido. Nós tínhamos ali na Santa Terezinha, que é aquela vila que tem ali, perto da URGS, do Planetário, ali quando chovia também, aquele bairro tomava todo aquele bairro. Anilo Peçanha? Também. Melhorou muito, sempre muito, alagava. Quem ia para o muito. shopping via o que alagava aquilo ali. Então, quer dizer o seguinte, nós investimos muito. Suficiente? Não, insuficiente. Eu vou pegar só uma obra, que é a obra do Arroio Areia, que é esse arroio que corta aqui por baixo do Iguatemi, que vem sair aqui no Guaíba. Esta obra custa 100 milhões de reais. É uma obra que está programada no PAC Prevenção, a fundo perdido, que ela vai começar. Esta obra vai ter muitas e muitas bacias de contenções, sendo que uma delas é dentro do Country Club. Porque o que acontece? Hoje, uma das saídas importantes para a questão da drenagem urbana é você fazer as bacias de contenções, porque a chuva tem que ir para algum lugar. Então, quando bate a chuva, ela tem que escorrer, a água vai escorrer para algum lugar. Então, as bacias, os piscinões, os bastiões, seja debaixo de praça, de parque, eles servem para isso, para você exatamente quando chove, as bacias acolhem essas águas e depois ela vai escoando, tu entendeu? De forma temporalmente. Então, a prefeitura investiu muito. Suficiente? Não. Mas, sem dúvida alguma, um bom investimento nos últimos tempos da cidade. Não? Vice-prefeito, caso voltem as chuvas, poderá chegar ao ponto em que chegaram na semana passada, por exemplo? Vocês têm essa preocupação ou não acreditam mais que chegue a tragédia em que chegou? O fenômeno El Niño é realidade. Nosso meteoclima aponta o seguinte, nós vamos ter problemas no mês de novembro, podendo estender para o mês de dezembro. Mas também os especialistas em meteoclima dizem o seguinte, fazer previsão na primavera é uma coisa muito difícil. É bem mais difícil que fazer no verão, fazer no inverno. Então, aquilo que você prevê hoje, às vezes amanhã pode não acontecer. Nós estamos preparados, nós queremos tranquilizar a população, nós temos o Muro da Mauá, nós temos as comportas,
que também são 14 comportas ali, de toda a extensão do Muro da Mauá. Nós temos aí os diques secos, que são aqueles que começam ali no Beira-Rio, que são diques que foram feitos ao longo do tempo. Nós estamos alugando, nessa semana, alugamos 7 geradores para as casas de bombas. Nesta reforma que vem do PAC Prevenção, nós vamos reformar, no primeiro momento, a metade dessas casas de bombas e colocando geradores próprios, porque isso é um problema, Bibo, porque quando chove, quando vem o vento, geralmente a energia cai. A energia cai e cai na casa de bomba, e a casa de bomba para de movimentar o seu gerador. Bom, aí o que acontece? Bom, aquela água tem um refluxo, exemplo, rodoviária. A casa de bomba que atende a rodoviária, em 2 momentos, terminou luz, ela parou, e o que aconteceu? A água veio parar na rodoviária. Então, tudo isso requer planejamento e requer investimento ao longo prazo. Então, a cidade não tem dinheiro para tudo, não tem. Mas eu posso dizer que nós, tanto Fortunato quanto eu, a nossa equipe, tem tido uma preocupação muito grande com a questão das enchentes em Porto Alegre. Se não fosse isso, seria muito pior. Não está bom, não. Tem muita gente debaixo d'água, a gente tem que estar solidário nas ilhas, no Maitá, no Lami, sim, no Guarujá. Não está bom. Nenhum óbito. Mas poderia ser muito pior. Pois é, nenhum óbito. Nenhum óbito. Ah. Perfeito. Prefeito, vamos falar da mobilidade urbana. Um detalhe, como é que ficou ali o riacho, o dilúvio, arroio dilúvio, na chuvarada? Tranquilo? Lotou? Bom, aumentou. Eu pergunto que não estava aí, mas chegou a... Aumentou, mas não transbordou. Não transbordou, interessante, hein? Aumentou. Porque não. Chuvas normais eu já vi chegar até em cima, praticamente. É que ali teve... Normais não, bomba d'água, né? É que a prefeitura investiu muito forte na limpeza do arroio nesses últimos tempos, né? Isso ajudou muito, né? Sim, não, porque eu pensei, vai lotar tudo. Isso ajudou muito, porque... Isso ajudou muito, mas está tudo lotado, né? Tem 29 arroios em Porto Alegre e a regra é alto e muita sujeira, porque infelizmente a população ainda tem muita gente que não contribui com a limpeza urbana, ou seja, coloca plásticos, garrafas, enfim, PETs na rua, pneus, fogões, isso vai parar nos arroios, né? Bom, conversar um pouco sobre mobilidade. Primeiro eu preciso dizer o seguinte, né, Bibo, o Brasil adotou o modelo rodoviarista quando o Juscelino ascendeu à presidência da República. Eu estou falando de 55, no ano de 55. As primeiras montadoras do Brasil se deram com o Juscelino. E de lá para cá veio o governo do Jango, veio o governo dos militares, enfim, né, do próprio Jânio Quadros, e todos os presidentes tiveram uma política, na minha avaliação, muito equivocada de privilegiar o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Foi o que aconteceu. Então, o século passado foi o século do carro, né? Quer dizer, me lembro muito bem que, às vezes, as famílias faziam um grande almoço para comemorar quando o filho tirava uma carteira de motorista. Tu entendeu? E não há. Então, quando os carros ganham das pessoas na cidade, se as cidades são para as pessoas, então tem alguma coisa equivocada. Então, tu tem todo um processo inverso a fazer no Brasil hoje, em todas as cidades brasileiras, da América Latina também não são diferentes, os nossos problemas são muito parecidos, que ele requer planejamento e investimento a médio e longo prazo, para que você vá convencendo as pessoas de que o caminho é usar o transporte coletivo. Mas não é só um modal. As cidades que dão certo, ela tem a bicicleta, ela tem a moto, ela tem o táxi, ela tem a lotação, ela tem o ônibus, ela tem o metrô. Quer dizer, e no caso de Porto Alegre ainda tem ainda boa parte do transporte fluvial. Ciclovia está indo bem? Está indo. Para quem não tinha nada, hoje tem 20 e poucos quilômetros feitos, tem várias outras programas. Aqui na Sertório mesmo tem uma programação de ciclovia. Agora, esse casamento da bicicleta com o carro não é uma coisa singela. Então, agora, eu quero voltar um pouco, sim, porque não basta só cuidar do veículo, tu tem que mudar o modelo da cidade. Por exemplo, tu tem 500 quilômetros quadrados em Porto Alegre, isso é muito, muito chão. Eu sou defensor de uma cidade mais concentrada, de você adensar mais aonde tem equipamento público e as pessoas não serem transferidas para longe, porque para longe tu tem que... Cidade vertical, então? Verticalizar mais. Por quê? Porque se tu, vamos pegar, por exemplo, Corredor Assis Brasil, Benjamin Constant, se tu passa o metrô aqui, tu pode fazer uma operação consorciada. O que é operação consorciada? Você usa o teu pré-sal urbano, que é o teu solo. Tu diz para o construtor, olha, eu te dou mais índice, mas tu tem que investir na infraestrutura. Eu te dou mais índice, mas tu tem que fazer mais esta obra pública que eu não tenho dinheiro para fazer enquanto agente público.
E você adensa as pessoas morando onde tem transporte coletivo. Então, todo local onde tem bom transporte coletivo, seja BRTs ou seja metrô, no mundo inteiro, a cidade permite mais construção, porque aí tu diz, olha, em vez de tu morar longe, tu mora onde passa o transporte coletivo. Então, hoje tem cidades que têm metas no mundo inteiro, que o prazo que tu, eu, o nosso Câmara, ele tem que levar o máximo para chegar no posto de saúde, na escola, no banco, nas principais, digamos assim, equipamentos públicos da cidade, ele não pode passar de 40 minutos. E hoje, na nossa cidade, tem pessoas que levam 2 horas para chegar do Lami ao centro. Então, isso é um modelo de cidade, na minha avaliação, que está equivocado. Então, quando tu pega a Minha Casa Minha Vida e constrói 2.000 pessoas lá, a 40 quilômetros distante do centro da cidade, num primeiro momento é um sonho daquelas pessoas, olha, eu vou ter meu apartamento. Mas no segundo dia que estão lá, a parada está cheia, sim, o ônibus não é suficiente, bem colocado, eu não tenho um emprego, entendeu? E aí eu começo a minha peripécia. E começa a venda de chave, entendeu? Então, o planejamento urbano, ele é muito complexo. Ele não é simplesmente dizer, eu vou construir casa lá. Não, tu tem que ter toda uma articulação de espaço urbano para que o poder econômico, ele siga o planejamento urbano. No Brasil é o contrário. O poder econômico é que faz o poder público correr atrás. Isso está errado. Então, as cidades são frutos das nossas escolhas. Eu, por exemplo, sou um cara fascinado por espaços públicos, porque tu não vai revitalizar uma cidade se tu não tiver espaços públicos. Sim. Tu tem que ter espaços públicos. O que é espaço público? É ter calçadas mais largas, é tu ter parques e praças bem cuidadas, de preferência adotadas por empresas, pessoas físicas, porque eu não conheço Nova York e tu conhece muito. Mas, por exemplo, o Central Park não é administrado pela Prefeitura de Nova York. Sabe o que é? Uma associação de pessoas da sociedade civil, sim, que se organizaram e administram o Central Park. Então, por que, por exemplo, que o Internacional, que tanto essa cidade deu para ele, não pode administrar uma linha do Brasil? Por que não? Pode. Por que o Grêmio não pode pegar um outro espaço como contrapartida social? É o lado social do clube, né? Tu entendeu? Mas eu estou dizendo desses 2 clubes, para não dizer outras empresas, para não citar nome de empresa A, B ou C. Uhum. Então, eu entendo que a parceria é um caminho muito importante. Segundo lugar, a cidade, uma cidade boa para se viver também, uma cidade que aposta na economia criativa, que aposta nas novas tecnologias, e tem uma coisa caindo de maduro que é teu vizinho aqui. Aliás, tu está dentro dele, que é o 4º Distrito. Sim. O 4º Distrito é um bairro pronto, mas muito pronto para receber, tu entendeu, investimentos tecnológicos. E nós já tomamos o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Nós mandamos para a Câmara isentando de TBI, isentando de IPTU e de ISS quem investir na área tecnológica aqui. Segundo, nós vamos gravar isso como um parque tecnológico, porque numa modelagem muito parecida com o que fez Barcelona. Aliás, a nossa equipe de Porto Alegre foi a Barcelona, nossos secretários foram lá, nossos técnicos foram lá. O Piquet esteve aqui a semana passada agora, que é o coordenador de todo o projeto da Arroba 22 de Barcelona, que é um projeto que deu muito certo, mas é um projeto que tem 20 anos. Então, um projeto de tecnologia, tu não faz ele da noite para o dia, tu não faz ele por um governo. E por isso tem que ter consenso, porque essa cidade também tem que parar de ser a turma do contra. Quer dizer, tu tem que ter um projeto como o 4º Distrito, que cá para nós, todo mundo, desde o PSOL até quem está no governo, tem que somar, porque esse é um projeto que vai ficar para a cidade. Não pode ficar essa coisa de caranguejo como tem no nosso Mas o senhor nota muito isso? Hã? Se é o partido tal que vai fazer, vamos contra. Sem pensar na floresta, olham apenas a sua árvore. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei se tu leu, é um jornal da cidade que pediu aos ex-governadores, 8 atuais, que escrevessem um artigo sobre a crise do Rio Grande do Sul. E eu li todos aqueles artigos, aliás, recortei aqueles artigos e guardei, né, para a posteridade. E um dos governadores, né, escreveu uma coisa muito interessante, é o seguinte: olha, aqui no Rio Grande do Sul, a gente só tem consenso quando 2 ou 3 ou 4 se juntam para botar a culpa num terceiro. É ruim, isso é ruim, é ruim. Não, mas ele disse uma coisa com profundeza. Sim, não, mas é real. Com profundeza, quer dizer, então, sim, quando tu fala algumas coisas de cidade, o nosso partido é a cidade. Eu já fui vereador de oposição, mas para mim, a cidade sempre esteve em primeiro lugar. Hoje eu sou vice-prefeito da cidade e vejo isso com muito mais maturidade.
que via já antes como vereador, mas vejo mais hoje ainda, que tem determinada situação que tu não tem que tratar isso como oposição ou como governo. A cidade é maior do que a oposição e maior do que o governo. Agora, esse tipo de decisões, digamos assim, da cidade do futuro, ela precisa passar por consenso. Porque se ela não passar por consenso, a gente vai brigar por coisa pequena. E quem briga por coisa pequena, fica pequeno. Sem dúvida. Um rei grande faz grande o seu povo, não? Então, perfeito. Muito bom. Olha, vice-prefeito Sebastião Melo dando ampla demonstração de conhecimento de Porto Alegre e também amor pela sua cidade. Posso dizer então aos nossos telespectadores, pela televisão, pelo Canal 20, quase todo o estado e também pela rede social, que caso venham novas chuvas, Porto Alegre está muito melhor preparada do que aconteceu nesse primeiro momento, que foi pego de surpresa. não, Uma tranquilidade para não, a comunidade de Porto não, Alegre. nós não fomos pegos de surpresa. Mas uma chuva dessa ninguém esperava. Não, veja bem. Primeiro, nós temos um sistema hoje, porque veja o seguinte, é importante o nosso telespectador saber, nós temos 5 rios que desaguam para uns lagos, para outros Rio Guaíba. Né? Por exemplo, 85% dessa vazão da água que chega no Guaíba é do Jacuí. E aí tem uma questão que a Defesa Civil do Estado tem que resolver. Tem que ter réguas medindo esse rio em vários pontos, desde a sua cabeceira. E não tem. Então, nós temos régua eletrônica e manual no Cais do Porto e na ilha. Então, nós trabalhamos no escuro. Porque, por exemplo, se tu tem um volume de chuva de 200 milímetros em Santa Maria, tu tem que saber qual é o volume do rio lá. Para saber como é que ele chega e que hora ele chega aqui. Você vê, por exemplo, o momento que o rio transbordou, não era quando estava chovendo, é quando vem o vento sul e quando as águas chegam. Interessante. Então veja o seguinte, então nós na crise precisamos crescer. Muito bem. Então nós precisamos, Porto Alegre, aperfeiçoar, mas o Estado precisa aperfeiçoar. Por quê? Porque nós não, o Gravataí bota água aqui, o Caí bota água aqui, o Taquari bota água aqui, os Sinos bota água aqui e o Jacuí bota 85% da água aqui. Então, se tu tem lá uma medição no Jacuí, em vários pontos de régua, então tu tem uma régua no Rio Pardo, tu tem uma régua em Cachoeira, tu tem uma régua em Santa Maria, tu tem outra em Triunfo, tu vai dosando para saber, bom, qual é o volume de água que chega aqui. Então, Porto Alegre está preparado, sim, mas eu quero dizer o seguinte, a intempérie é a intempérie. Perfeito. A natureza não perdoa, judiou dela, né? Sem dúvida. Ah. Muito bom. Foi uma satisfação recebê-lo aqui, nosso vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, prestando os esclarecimentos com relação à chuvarada e outras coisas mais de Porto Alegre e deixando uma tranquilidade de que Porto Alegre está bem preparada para caso venham novos temporais e enchentes como esta. Muito bom, vice-prefeito. Foi uma satisfação. Muito obrigado e estamos à disposição sempre para dialogar sobre os temas da cidade. Tá? Tá bom.